Você já deve saber que Noronha foi um presídio, não só presídio dos malvadões, né, assassinos, esquartejadores, mas também foi um presídio político, certo? Quando foi o presídio político, que foi na época da ditadura militar, eles retiraram a maioria dos presos malvadões, deixaram só os bonzinhos que tinham alguma função, alguma atividade, e chegou a galera os presidiários políticos, né, os letrados, que eles diziam. E agora eu vou contar de um deles, que foram vários que foram interessantes, e vários deles escreveram livros, diários sobre como estava. Hoje eu vou falar sobre um jornalista, é o jornalista Hélio Fernandes. Ele é irmão, sabe, do Milor Fernandes, que é um jornalista também, que era do Pasquim, que tem uns livros engraçados? Pois é, irmão dele. Ele era o dono do jornal da Tribuna da Imprensa, tá? E teve aí, quando o ex-presidente Castelo Branco morreu num acidente de avião, o Hélio Fernandes escreveu uma matéria, eu acho que 3 matérias, falando, assim, tudo que ele achava do Castelo Branco, né? Agora eu vou dar uma lidinha no que ele escreveu. Com a morte de Castelo Branco, a humanidade perdeu pouca coisa, ou melhor, não perdeu coisa alguma. Com o ex-presidente, desapareceu um homem frio, impiedoso, vingativo, implacável, desumano, calculista, ressentido, cruel, frustrado, sem grandeza, sem nobreza, seco por dentro e por fora, com um coração que era um verdadeiro deserto do Saara. O cara devia ser virginiano para estar falando tanta verdade, né? Aí o que aconteceu? Naquela época de ditadura, imagina, você mete o pau num cara lá, que foi um dos caras que mais fez esse negócio aí de ditadura, que mais impôs. De repente o cara morre. Aí tá todo mundo, os militares, tudo sensibilizado, e o cara escreve um negócio desse, entendeu? Naquela época você não podia falar o que pensava, não. Era capaz, se esse vídeo tivesse sido gravado lá, e eu só de eu estar repetindo aqui, eles iam vir aqui bater na minha porta. O que aconteceu? Bateram na porta dele. E aí, no dia seguinte, para onde que ele foi enviado? Para Fernando de Noronha. Lá vai o jornalista, deram alguns minutos para ele ir em casa, pegar a trouxinha dele, porque ele ia embarcar para Noronha. Aí a esposa dele, que era Rosinha, foi junto com ele para ficar uns dias. Aí ele fez 5 malas e levou um aparelhinho de TV, né? E foi para Noronha, e aí ela ficou um tempo lá. Ele escreveu esse livro aqui. Se você quiser saber todos os detalhes de como foi essa passagem dele, ele ficou 30 dias na ilha, tá? Ele tem esse livro aqui, ó. Recordações de um Desterrado em Fernando de Noronha. Eu comprei na estante virtual, não sei, eu sempre compro meus livros lá, esses livros mais antigos. E aí, quando a esposa dele voltou, ela voltou meio horrorizada, assim, né? Aí ela falou, o que ela falou? É que ele estava num barraco coberto de folhas de zinco, queixando-se das ratazanas que invadem o recinto pelo teto. E para poder ir ao banheiro, eles tinham que fazer trilha com um mato na altura do joelho. Aí que a televisão também não pegava. Mas isso já é de imaginar, né? E aí, desde toda essa, quando você vê no livro, o Hélio fala que essa prisão foi inconstitucional. Eles não tinham uma razão legal para que justificasse o porquê dele ter sido enviado, né? Mas era ditadura. A ditadura tem que ter razão. Eu não, ele mandou, né? Então é isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas histórias e os detalhes, tem esse livro que é muito bacana. E eu vou estar falando de outros presos também, políticos e não políticos, que fizeram história lá em Noronha, nessa época, que foi um presídio político, que não durou muito tempo, mas teve a sua relevância, né? Tanto é que um dos presos depois se tornou o governador do estado, né? Sabe quem é? Ah, não vou falar.